Olá, meu nome é Luana de Mello. Hoje eu vou apresentar o trabalho de interação humano-computador, pegando o nicho dos jogos digitais, porque o objetivo desse trabalho é para que possamos fazer uma avaliação em cima de algum produto ou sistema. A minha escolha foi o jogo do Hellblade: Senua's Sacrifice. É um jogo que eu já tenho uma certa experiência há algum tempo pelo fato de jogar. Ele é um jogo de 2013. Ele é considerado um jogo do gênero de ação e aventura, e também ele é um AAA que tem o objetivo de ter metade do tempo de duração do que os AAA normalmente têm. Jogos que são considerados na classificação AAA são aqueles jogos de alta qualidade, como por exemplo Assassin's Creed ou Tomb Raider. A personagem principal desse jogo, só para contextualizar como que é a história, é a Senua, que é uma mulher que está de luto pelo seu marido e ela tem como objetivo ir até o reino dos mortos, resgatar a alma dele. Ela inclusive anda com a cabeça dele durante todo o jogo, o que é um pouco estranho, mas enfim. Senua sofre de esquizofrenia o tempo todo que eu estive jogando, e conforme os jogadores também vão jogar, eles são acompanhados pelas vozes da cabeça dela. Inclusive, a narradora do jogo é retratada como uma das vozes de sua cabeça, da mesma maneira que nós, jogadores, também somos considerados uma das vozes da cabeça de Senua, o que é muito bacana pelo fato de retratar muito bem essa parte da esquizofrenia. Pois bem, todo esse cenário da mecânica desse jogo, ele pode ser um pouco arriscado pelo fato de mexer muito com alguns transtornos mentais. Ansiedade, esquizofrenia, depressão. Então, se uma pessoa já tem algum transtorno mental e se arrisca nesse jogo, ela vai encontrar diversos gatilhos, o que pode trazer para ela algum tipo de crise dentro da situação dela. E alguns outros problemas que eu notei durante o jogo, um dos principais foi a parte de salvar todo o progresso do jogo. O que acontece? Durante o jogo, aqui tem um exemplo. Aqui nós temos uma runa do jogo e em volta dela, aqui onde está em vermelho aqui, são as runas que você encontra, daí elas ficam demarcadas, e as runas em branco são as que você ainda precisa encontrar. E o jogo ele tem um progresso de salvamento que conforme você vai passando por alguns pontos, ele salva sozinho, então você não tem a opção de salvar o jogo por conta própria. Então se você estiver num certo ponto jogando e acontece de você estar batalhando com algum inimigo e você morre antes de chegar no point para salvar, você acaba que perde todo o progresso do jogo. Isso passa uma certa pressão para que você não deixe se levar e aconteça de morrer no jogo e dar game over, porque você sabe qual que vai ser a próxima vez que você for jogar, você vai ter que reiniciar totalmente o jogo, praticamente. Outro problema também é na parte de inimigos e de lutas. A personagem ela tem uma quantidade limitada de golpes e esses golpes eles não modificam durante a história, então você continua com os mesmos golpes e isso torna as lutas um pouco repetitivas, então fica um pouco cansativas as lutas depois de um tempo que você está jogando. E também a falta de variedade dos inimigos, como pode ver aqui nessas duas cenas. Aqui a gente tem um inimigo e aqui é praticamente o mesmo inimigo que a gente está observando. Mas esses problemas que eu percebi é até um pouco superficiais, porque não tira de fato algum mérito do jogo, porque os gráficos do jogo são muito maravilhosos, eles são gráficos que realmente te prendem ali em toda a situação, em toda a desenvoltura. Os áudios são impressionantes e muito envolventes. O jogo se passa numa cena de mitologia nórdica, então inclusive a trilha sonora do jogo fica em volta disso, fora o fato de retratar muito bem as vozes na cabeça. Quando você está de fone, você tem uma experiência muito melhor no jogo, porque as vozes ficam bem baixinho, como se estivesse realmente dentro da sua própria cabeça, e isso foi um jeito deles trazerem as vozes de fato. E as vozes que tem no jogo não é somente para expressar toda a história do jogo, mas em combate também, às vezes você não consegue ter visão do inimigo e as vozes te avisam onde que ele tá, tipo, se ele estiver atacando pelas costas, as vozes que estão na sua cabeça, tipo na cabeça da cena, avisam onde que tá o ataque. O enredo é muito pesado, mas ele é contado de uma maneira muito bem feita, então ele acaba ficando preso na sua cabeça e você fica
instigado a querer saber o final da história. E o jogo tem uma experiência única e muito diferenciada, pelo fato de retratar muito bem alguns transtornos mentais e a história ser muito envolvente e o cenário ser muito lindo. Então, o conjunto da obra traz uma avaliação muito boa para esse jogo, ao meu ver. Se alguém perguntar para mim se eu indico esse jogo, se vale a pena comprar, eu diria que sim, vale a pena, porque vai ser uma experiência única quando você passar por essas experiências da personagem principal. Então, seria isso a minha avaliação e muito obrigada.